Bom dia a todos. Arthur Neves. Tranquilo, Arthur? Bom dia. Bom dia. Ei, Pedro. Bom dia. Tudo bem, Luísa Azevedo? Tudo com você. Tudo jóia. A gente começando a aula hoje aí ao ritmo do que está bombando no Iraque, tá? Ó. Colegas do gente chegando, que a gente vai dar continuidade. Olha. Quando fala de um ritmo bombando no Iraque, sempre dá um susto, né? Mas essa daí, eu acho que hoje é a top 1. Bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Tranquilo aí, Pedro? Tranquilão. Que bom. Ailana, seja bem-vinda, Ailana. Bom dia, professor. Bom dia. Mas então, esse aí é o ritmo top, né? O que está no primeiro lugar das paradas lá do Iraque, né? Uma forma da gente ir conhecendo um pouquinho, né? Um pouquinho só da cultura. Deixa eu tirar aqui, pera. E o clipe, gente, o clipe é muito interessante, porque eu não vou botar o clipe aqui, porque se eu botar o clipe aí depois pode dar algum problema de direitos autorais, aí eu prefiro nem colocar. Mas é interessante porque os caras dançando tudo com armas penduradas, né, no corpo. Lembrando que no Iraque isso é algo relativamente comum. O pessoal usa armas mesmo, né? O tempo todo. Sim, né? Não é também a população inteira, né? Vai para a escola, esqueci minha arma. Não é isso. Mas é porque é um acesso que é diferente do que a gente tem no Brasil, tá? Então, imagino que tal como a gente tem aqui no Brasil, né? A questão da ostentação, né? Eu imagino que no Iraque também não seja muito diferente, tá? Então, aí esse clipe. O quórum hoje está baixo, né? O que aconteceu? Pessoal, é porque vocês têm prova, né? No próximo horário, não é isso? Sim. O pessoal, primeiro horário, o pessoal tem uma dificuldade maior de acordar, né? E levantar. Eu baixei o volume da música e não estou ouvindo vocês. Agora eu aumentei aqui. O que aconteceu aqui? Dona Rebeca Domingues. Seja bem-vinda, dona Rebeca. Bom dia, professor. Bom dia, Maria. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo e com o senhor? Tudo jóia. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Caio Sattler. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa. Na medida que outros colegas forem chegando, eles vão aqui integrando o nosso papo, né? A gente está falando aí do Oriente Médio, uma região de muito conflito, uma região que tem muito petróleo, uma região que é toda desértica. E aí eu queria hoje mostrar para vocês uma coisa, uma curiosidade, tá? Existe no mundo uma discussão aí científica de onde que exatamente a humanidade teria se iniciado,
tá? Então tem uma discussão enorme, mas admite-se que as primeiras civilizações, elas, se não eram as primeiras, é uma das primeiras, tá? Civilizações do mundo têm ocorrido ali na Mesopotâmia. Vocês já ouviram falar na Mesopotâmia? Aula de história. E eu quero mostrar para vocês hoje o que é a Mesopotâmia. Primeira coisa, o termo, né? Meso, meio, pótamos, rio. Então, Mesopotâmia é a região que está entre rios. Então, é isso que a gente vai ver, tá? Curiosidade à parte, hipos, né? Pótamos, né? Que eu falei, hipótamos, né? Pótamos, rio. E vocês conhecem uma palavra que tem pótamo, né? Hipopótamo, né? Hipo é cavalo. Pótamos é rio. Então é Cavalo isso do rio? mesmo. Como é que é? Cavalo do rio? Isso mesmo. Hipopótamo significa cavalo do rio. Por quê? Porque é um animal de quatro patas, lembra do cavalo. Óbvio, mas não é o cavalo. Mas lá nos Não antigos, lembra né? nem um pouco um cavalo, professor. Não, mas é porque, para os antigos, o que eles consideravam? É o que eles tinham como referência, né? Um cavalo é como, né, um bicho de quatro patas, só que esse bicho de quatro patas vive no rio. Então, deram o nome de cavalo do rio, hipopótamos, tá? Então, a gente vai ver aqui hoje a Mesopotâmia, uma região que está entre rios. A gente tem várias regiões no mundo que estão entre rios. Mas por que a Mesopotâmia acabou adquirindo essa importância? Porque, lembra, o Oriente Médio é todo deserto. Só que tem dois rios muito grandes no Oriente Médio, no meio do deserto. E no meio desses dois rios, a gente tem uma área que é muito úmida. Então, por esse motivo, que essa região possibilitou a vida ali no Oriente Médio. Tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Os dois rios grandes que tem é o Nilo e o Amarelo, né? Aí é na China, né? China, Rio Amarelo. Tá? Tá. Aqui, no caso que a gente vai ver da Mesopotâmia, os dois rios são o rio Tigre e o rio Eufrates. Tá? Então, vamos dar Foi uma mal olhada. confundir os rios. Oi? Foi mal confundir os rios. Exatamente. Vamos colocar aqui. Deixa eu só dar um oi aqui para quem chegou. O Arthur. Seja bem-vindo, Arthur. Ana Júlia Duarte. Ana Júlia Salatiel. Bom dia. Bom dia. A Lara. Bom dia. Tudo bem, Arthur? O Pedro não te acordou, né, Arthur? Ei, Pedro, eu vou te falar, viu? Você deixou seu irmão dormindo. A Lara. Bom dia, Lara. Lara, recebi seu trabalho, já respondi lá, tá? Quer dizer, quem já me mandou, já respondi. Estou falando da Lara, porque ontem está mais recente na minha cabeça. Lembrando a todos que vocês têm até às 0 horas de hoje para poder me enviar o trabalho, tá bom? Você já postou a nota, né? Oi? Você já postou a nota, né? Ah, sim. Quem já mandou, já postei a nota. Isso. Ô, Pedro, me conta uma coisa aqui. Pedro e Arthur. Quem acorda quem? Normalmente, quem acorda primeiro aí? Só curiosidade. Geralmente eu acordo sozinho mesmo. É? Mas você acorda antes que o Arthur ou depois dele? Geralmente eu acordo assim e já tá acordado. Na frente da televisão já. Legal, legal. Aqui na minha casa, meus dois, né, os meninos, eles têm um que acorda bem cedo. O outro é uma dificuldade. Eu falo que ele só consegue acordar lá pelas 10 horas da manhã, né? Sim, claro. Ele levanta para a aula às 7,
Mas acordar mesmo é lá para as 10 horas que ele acorda, né? Até lá, fica meio que um zumbi, não pode nem dar bom dia, porque fica com a cara desse tamanho, mau humor. Meu irmão do mesmo jeito. Oi? Ele acorda cedo, mas acorda mal-humorado pra caramba. É, Pode nem olhar. então é igual o meu menino mais novo. Mesma coisa, mesma coisa. Gabriel Nunes. Tudo bem, Gabriel Nunes? Como é que vai o senhor? Tudo bem. Ótimo. Então vamos lá, gente. Vamos conhecer aqui um pouquinho da Mesopotâmia. Né? Mesopotâmia. Meio Potâmia dos rios. Olha só. Então aqui, ó, lembrando Oriente Médio, né? Aqui, ó. Essa região toda, lembrando que isso tudo é deserto, tudo é deserto. As pessoas, mas olha, aqui dá para ver que é areia, né? Ó, essa parte aqui. Deixa eu. Vocês estão vendo a mãozinha do mouse, né? Passando aqui. Vocês vão falar assim, aqui dá para ver que é areia. Beleza. Agora, olha, tem umas áreas aqui que são mais escuras. Ó, essa área aqui, isso aqui tudo é rocha, tá? Igual aqui no Saara, ó. Onde está escuro aqui no Saara é rocha, tá bom? E aqui, pegando principalmente aqui no Irã, pegando aqui Paquistão, Afeganistão, é tudo rocha também, tá? Agora, olha só, que aqui, ó, nesta área que eu estou passando, esta área aqui, ela tem uma coloração, eu vou baixar, eu vou dar o zoom, vocês vão entender um pouco mais. Primeiro, para situar esse país que está delimitado em amarelo, é o Iraque, tá bom? Iraque. Então, vamos lá, ó. Vamos dar o zoom. Ó, a gente já começa a ver, inclusive, tem umas coisas verdes aqui, ó. Tá? Então, veja bem. Aqui, ó. Olha, dando zoom aqui. Deixa eu só tirar essas fotos aqui, que as fotos, às vezes, atrapalham muito. Deixa eu tirar as funções de 3D, fotos, lugares. Tirar também esses limites marcadores. Não, vou deixar aqui, só para a gente ver. Pronto. Então, olha aqui, ó. Gente, olha só. Deserto. Tudo deserto. Deserto. Olha o limite, como que ele é perfeito aqui, ó. O limite. Tá? Aqui, ó. A área ocupada da área não ocupada. Essa área aqui que é conhecida como Mesopotâmia, tá? Então tem dois grandes rios aqui, ó. Esses dois grandes rios. E até para entender, né? Mas como é que tem dois grandes rios no deserto? É porque, obviamente, eles não nascem no deserto. Então, ó, se a gente voltar aqui, ó, lá na Síria, esse rio aqui é o rio Eufrates. Então, ele está nascendo aqui, ó, olha lá, ó, já está fora do deserto as nascentes dele. Ó. Aqui, ó, as nascentes dele. Então, numa região que não são de deserto. E o outro rio que a gente vai ver aqui, ó, também é a mesma coisa. Ó, as nascentes estão por aqui, ó, fora do deserto. Tá? Que é o rio Tigre. Tá? Então, aqui, ó, o rio Tigre, o rio Eufrates. E aí, o que acontece? Olha, o rio Tigre, ele vem aqui e ele vai... Aqui a gente está... Aqui, ó, o rio Tigre, ele vem descendo aqui, vai para cá, etc. O Eufrates e o rio Tigre vem aqui, ó. Ele passa pela capital, Bagdá, né? Capital do Iraque, ó, e vai embora. Aqui está mais fácil de visualizar, ó. Ó, o rio Tigre, tá? Então, o rio Tigre. E aqui o rio Eufrates, ó, no fundo aqui o rio Eufrates. Tá bom? E depois eles vão se juntar aqui na frente e vão virar um rio só, tá? Aí, ó. Até desaguar aqui no Golfo Pérsico, tá bem? Então, essa região aqui é considerada a região onde nasceu a civilização. Por quê? Porque é uma região que tem água, né? Então, a água é fundamental para a vida. Mais uma vez, aqui fazendo aquele destaque para vocês, é meio do deserto, mas olha só, olha lá, né? Aqui a gente tem, obviamente, a capital do Iraque, a maior cidade. É como uma cidade como outra qualquer, tá, gente? Não tem muita diferença, não. Os quarteirões, arruamentos, né? O rio cortando a cidade.
Tem áreas nobres, tem áreas pobres. Né? Então, vou dar um zoomzaço aqui para vocês verem. Né? E nem é aquilo tudo avacalhado, porque a gente sempre tem a mania de imaginar, achar que em outros países, principalmente o Oriente Médio, é tudo avacalhado. Não é. Olha lá. Inclusive, até o nível de arborização urbana é bem alto, considerado aí para considerar uma cidade que está no deserto. Né? Mas é isso exatamente para poder ter sombra, né? Senão o povo vai morrer. Ó. Então, isso tudo aqui são tâmaras, tá? Ou tamareira, né? Que é uma espécie, tá? Isso aqui é como se fosse um move, né? Um move lá do Iraque. Então, vamos tirar o zoom. Opa, olha o que eu achei aqui, ó. Ah, não, achei que era uma piscina. Aqui não é uma piscina. Então, vamos desfazer o zoom. Desfazer o zoom. Aqui já são as cidadezinhas próximas, né? Como se fosse aqui Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia. Então, é mais ou menos isso, tá? É a região metropolitana de Bagdá. E quando a gente vai para fora dessa grande região metropolitana, o que a gente vai achar? Olha lá. Cultivo agrícola, né? Olha aí, ó. O povo plantando, né? Ó, muita plantação. Então, como é que consegue sobreviver no meio do deserto? Porque consegue plantar. E como é que consegue plantar? Porque está plantando aí na área onde tem água, né? As áreas dos rios Tigre e Eufrates, tá bom? Quero mostrar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Acho que essa daqui mesmo dá para ver. Gente, isso aqui, ó, eu não sei se todo mundo consegue já identificar o que seja, essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é um canal de drenagem, tá? Canal. Então, o que eles fizeram? Assim como a gente fez no Brasil, a transposição de São Francisco, criou canais para pegar a água de São Francisco e levar para as regiões mais secas do Nordeste, eles fazem a mesma coisa na Mesopotâmia. Então, tem centenas de canais. Esse é um deles, ó, tá? Esse é um dos canais. Vamos lá, vamos seguir esse canal aqui para vocês verem, ó. Até chegar aqui, ó. Olha lá, o grande rio mesmo é esse aqui, ó, o Eufrates, tá? Rio Eufrates. Aí, ó, se a gente vem aqui, olha o que está acontecendo aqui, ó. Eles estão fazendo a captação do rio Eufrates, está bombeando a água, tá? Rio acima. E aí, quando chega aqui, ó, olha lá. Aí tem um canal, aqui tem outro canal, tá? Vou abrir a imagem para vocês verem, ó. E esses canais, e tem outros canais, ó. Aqui é um outro canal, tá? Aqui é um outro canal, quer ver? Eu vou baixar aqui para vocês verem, vou dar o zoom de novo, ó. Aqui é um outro canal, tá? Aqui, cadê? Aqui é um outro canal, tá bom? Aqui tem outro canal. Então, por isso que eles conseguem plantar no meio do deserto. Na verdade, sim, são milhares de canais, né? Uns maiores, outros menores, ó. Aqui, por exemplo, tá? Aqui tem outro canal. Então, eles vão criando aí milhares de canais de drenagem para permitir plantar no meio do deserto. E ainda tem umas áreas aqui que são bem secas mesmo. Ó. Tem umas áreas aqui que são mais críticas, tá? Aí, ó. Fechando aqui, ó. Tá bom? Aí. O sul aqui é bem úmido. Por que o sul é bem úmido, né? Porque os dois rios estão se encontrando e fica mais úmido mesmo. Tá bom? Até desaguar aqui no Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Tá? Seja bem-vinda, Thaísa e Thaís Teixeira. Seja bem-vinda vocês dois. Então, aí a gente tem uma noção geral do que é que essa região conhecida como Mesopotâmia, que teria sido o berço da nossa civilização. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para onde a gente parou, então, na última aula.
tá? Na última aula, a gente estava conversando aqui sobre a violência no Oriente Médio, né? O grupo terrorista Estado Islâmico, né? E aí a gente viu que é uma ação extremista de um grupo que tem a sua interpretação do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, tá bom? Nós vimos aqui um mapa que destaca as áreas com maiores ataques terroristas do Estado Islâmico. Então, aqui, ó, uma concentração no Oriente Médio. Ó, isso aqui é Afeganistão, aqui é Paquistão, aqui é Iêmen, tá? Iêmen, Arábia, mas a área que tem mais ataques é o Egito, tá bom? O Egito. E a Turquia, que também tem muitos ataques. Eu comentei com vocês, né, sobre a questão do islamismo, né, o surgimento do islamismo, etc. E tem uma coisa que eu não conversei com vocês, que é o seguinte: por que tem esses grupos radicais? Né? Por que tem os radicais islâmicos? Você tem dois grandes grupos islâmicos. Né? O mundo islâmico da religião muçulmana, ele se dividiu em dois, tá? É o grupo dos xiitas e o grupo dos sunitas. E por que criou esses dois grupos? Deixa eu só voltar aqui, fica melhor assim. Por que se criou esses dois grandes grupos? Porque quando o profeta Maomé morreu, ele não falou abertamente com os fiéis, ele ficou doente, e ele não reuniu todos os fiéis e falou assim: gente, ó, é o seguinte, quando eu morrer, né, a religião, todas as religiões do mundo, elas acabam tendo um líder, alguém que orienta, alguém que guia as decisões, e daí por diante. E o Maomé, ele não disse, né, assim, ó, quando eu morrer, quem vai me substituir é fulano de tal. Ele não falou isso. Então, o que aconteceu? Quando ele morreu, deu um problema gigantesco, que não resolveu até hoje. Provavelmente não vai resolver nunca, né? Por quê? Aqueles que eram mais próximos do Maomé entendem que o sucessor natural do Maomé seria um primo dele. Um primo que vivia com ele, que andava com ele. Sabe aquela... Eu vou usar um termo atual para vocês entenderem. Esse primo era parça do Maomé, entendeu? Ele era parça do Maomé. Então, assim, é aquele cara que tá junto o tempo todo, que, né, tudo que tem que resolver é ele que resolve, precisa no mercado, é ele que vai lá no mercado com o Maomé. É aquele cara que tá ali, ó, né, o verdadeiro parça do Maomé. Então, aqueles que eram mais chegados do Maomé entendiam que o sucessor natural do Maomé seria esse primo dele. Só que uma ala dos islâmicos entendia que o sucessor natural seria lá um outro representante que tinha uma grande ascendência sobre o pessoal, mas que não tinha vinculação com o Maomé, né? Então, aí criou os dois grupos. O grupo dos sunitas, né, tá apoiando o primo do Maomé, e o grupo dos xiitas, que são considerados os radicais, que entendiam que não, que era o outro representante lá. E de lá para cá, a população ela ficou dividida. Então, quando você fala em mundo islâmico, a gente sempre tem que lembrar, mundo islâmico. Opa, então peraí. Você é o quê? Você é sunita ou xiita? Eu estou tentando buscar aqui uma referência, mas não tem nada muito parecido. Porque a gente, assim, é como eu falar, no Brasil, por exemplo, eu falar assim, que predomina os cristãos, tá? Não diz muita coisa, né? Porque cristão católico é uma coisa, cristão protestante é outra coisa, e dentro do cristão católico você tem
Você tem, principalmente hoje, a chamada Igreja Brasileira, você tem a Igreja Apostólica Romana, né, que é a tradicional. Quando eu pego cristão protestante, eu tenho extremos assim que são nada a ver uma coisa com a outra, né? Se eu pegar a Igreja Anglicana e pegar a igreja, uma igreja neopentecostal, por exemplo, a Igreja Universal, tem nada a ver a Igreja Universal com a Igreja Anglicana, mas os dois são protestantes e os dois são cristãos. Então, olha só. Então, é mais ou menos assim, só que tem uma diferença. Sunitas e xiitas, a coisa é um pouco mais radical, a diferença entre eles. Tá? São todos muçulmanos, mas a separação entre eles é um pouco mais radical. Tá bom? Então, o tempo todo isso entra na questão do Oriente Médio, porque no Oriente Médio, diferente do Brasil, é mais ou menos diferente, tá? Mas no Oriente Médio, a questão religiosa e a questão política, elas estão assim, ó. Não tem como separar a questão religiosa da questão política, tá? A maioria, salvo engano, todos, tá? Mas a maioria dos estados do Oriente Médio, dos países, né, Estado-nação que eu estou falando, eles são estados teocráticos. O que é isso? São estados que se autodeclaram Estado muçulmano. Então, eles já adquirem uma religião oficial. E não é só religião oficial, é a religião que tem que ser seguida. Tá? Então, você pega lá, a Arábia Saudita, por exemplo, é um estado teocrático. É um estado da religião muçulmana. É diferente do Brasil. A Constituição do Brasil, ela estabelece que o Brasil é um estado laico, ou seja, o Brasil não tem religião oficial. Tá? O Brasil não tem religião oficial. Então, por exemplo, quando o presidente atual, ele o tempo todo fica falando que vai escolher ministros, secretários, não sei o quê, representantes evangélicos, ele está ferindo a Constituição, porque ela fala que o Estado é laico. Tá? Então, não tem que dar preferência. Eu não posso escolher um ministro porque ele é católico, porque ele é evangélico, porque ele é muçulmano, porque ele é judeu, porque ele é... Não importa a religião. Eu tenho que escolher um ministro porque ele é competente. Competente. É isso. Conhece do assunto? Conhece. Então, vem cá. Então, você vai trabalhar aqui. Tá? Mas voltando lá, então, no Iraque, né, então você tem muitos conflitos entre sunitas e xiitas. Xiitas, lembrando, um grupo radical. E em vários estados, né, em vários países ali, quem comanda são os xiitas. A gente viu aqui, ó, onde tem mais ataques, ó, esse paísinho aqui, o Iêmen. O Iêmen é um dos países mais radicais, onde assim o governo islâmico é mais radical. Radical em que sentido, gente? Por exemplo, radical em executar as pessoas que não cumpriram o Corão, né? Pessoas que desrespeitaram. Por exemplo, a gente viu na última aula, não, o muçulmano ele não pode consumir bebida alcoólica, tá? Não pode mais ou menos. Aí vamos lá. Olha só. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Esse paizinho aqui, ó, é o Marrocos, tá? Marrocos. Tá bom? O Marrocos, ele não tá, ó, lembrando, o Oriente Médio é aqui, né? Mas se eu for pegar do ponto de vista cultural, todo o norte da África, ele é muçulmano, tá bom? Então, todos esses países aqui são muçulmanos. Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, tudo muçulmano. No Marrocos, quando o Atlético ganhou a Libertadores e foi disputar um Mundial no Marrocos, eu tenho alguns amigos que foram, né? Tadinho. O Atlético perdeu, né? O título. Não chegou nem a disputar o título, né? Perdeu para o Raja na primeira fase.
Então, eu tenho alguns amigos que foram para o Marrocos. E, óbvio, né? No Brasil, futebol está associado com cerveja. Não é todo mundo, mas né, muita gente. Então, quando eles chegaram no Marrocos, opa, país muçulmano, como é que nós vamos beber? Só que eles descobriram uma coisa. Várias vendas lá, né, nas ruas do Marrocos vendem bebida alcoólica, cerveja, por exemplo. O negócio é meio camuflado, né? Não é igual aqui no Brasil. Senta na rua, pega uma garrafa, abre lá. Não. Se o sujeito quiser a cerveja, ele vai para dentro do estabelecimento. Aí eles abrem lá, colocam no copo para ele, sem identificação, sem nada. E pronto, ele bebe, tá? Então, mas o Marrocos, ele é mais liberal nesse sentido. É diferente aqui do Iêmen. No Iêmen, não. Se o cara for pego bebendo cerveja, ele provavelmente vai ser executado em praça pública. Se uma mulher for pega na rua sem as suas vestes tradicionais, ela vai ser açoitada em público. Né? Açoitada. Misericórdia! É assim mesmo, açoitado em público. Tá? Aliás, deixa eu fazer aqui contar para vocês uma outra curiosidade. Tá? Qual é a outra curiosidade? Vocês já viram que no mundo muçulmano, as mulheres normalmente vestem nomes diferentes, tá? Mas uma que todo mundo aí deve conhecer é a burca, né? Aquelas vestes que cobrem o corpo inteiro, cobrem os braços. Algumas deixam o rosto de fora, em outros países não pode, o rosto da mulher deve ser coberto e fica só uma telinha aqui na frente para ela poder enxergar. Isso tem uma origem também, uma origem lá no profeta Maomé. Lembra que eu contei para vocês que não pode beber porque uma pessoa, que teve 2 episódios, um pessoal bêbado na feira mexeu com a Aisha, que era a esposa dele, e no outro, um bêbado entrou no meio de uma celebração e começou a proferir palavras duríssimas contra o Islã. E aí, então, que inclusive essas palavras foram intituladas posteriormente com uma indicação. Aí eu vou pedir para vocês de novo 30 segundos. Espera aí que eu vou mostrar uma coisa para vocês. 30 segundos, se eu achar. Só um segundo. Estou procurando. Espera aí que eu estou aqui. Estou aqui ainda. Mas é que eu não estou achando. Achei. Ótimo. Achei. Olha só. Essas palavras estão sujeito. O sujeito estava bêbado, entrou lá na celebração e começou a ofender o mundo islâmico, ofender a Deus, etc. Isso deu um nome, tá? Isso ficou conhecido. As palavras que aquele homem disse durante a celebração acabou conhecido como versos satânicos, né? Por quê? Porque teria sido Satã, né, o grande demônio, que usou daquela pessoa embriagada, né? Então o álcool fazendo a pessoa perder o sentido e daí abrindo caminho para o demônio, né, na interpretação deles. Então ele teria dito versos satânicos e por isso então. Professor, peraí que eu já volto que meu cachorro pegou a caneta ali, calma. Oi? Já volto, meus cachorros pegou o negócio na sala. Ah, tá. Então, isso é que acabou fazendo com que não pudesse beber. Tá? Inclusive, tem esse livro aqui, olha, do Salman Rushdie, que se chama Os Versos Satânicos. Né? Os Versos Satânicos. Que tem a ver, a história, obviamente, remonta lá a esse acontecimento, mas vai desenvolvendo. E o Salman, ele foi
Ele é um escritor iraniano e que foi condenado à morte por causa desse livro aqui, ó, tá? Ele foi condenado à morte. Ele não foi executado porque ele fugiu para a Inglaterra. Depois da Inglaterra, ele fugiu e ficou escondido no mundo aí, está escondido até hoje. Mas ele foi condenado à morte por causa desse livro aqui, Os Versos Satânicos, porque dizem que esse livro ofende o islamismo, ofende o profeta Maomé e ofende a religião islâmica. Mas o que eu quero falar com vocês aqui, a aula já vai caminhar para o fim. Aliás, deixa eu ver aqui. Não estou entendendo aqui, porque ele ainda não indicou os 10 minutos, mas já está quase chegando a hora, porque vocês têm outra aula agora, né? O ponto que eu quero chegar com vocês aqui é do negócio da roupa, né? Das mulheres, que elas têm que andar, né, recobertas e tudo. Isso por quê? A Aisha, de novo, a Aisha, tá? Olha aí, a Aisha, a esposa preferida do profeta, ela foi no mercado sozinha. Ela foi no mercado sozinha. Um dos motivos pelos quais a Aisha era a esposa preferida do Maomé é porque ela era formosa, tá? Ela se tornou esposa de Maomé, salvo engano, ela tinha 9 anos de idade, mas só foi assim consumar, né, o casamento com 13 anos. Já estava velha já, né? Que hoje, obviamente, na nossa sociedade é absolutamente... Mas nós estamos falando de 1.300 anos atrás, tá? Não, óbvio, né? Não é justificado. Estou dizendo assim, são 2 momentos diferentes da história. Então, a Aisha, ela, adolescente, já era esposa do Maomé, muito formosa, bonita, e ela foi no mercado. E os homens começaram a mexer com a Aisha, começaram a passar a mão no cabelo dela, etc. Então, o Maomé ficou furioso com aquilo. E, a partir dali, ele determinou que as mulheres deveriam usar um véu para cobrir a cabeça, para evitar que os homens atacassem, etc, etc. Tá? Então, é por aí que a coisa anda. Tá bem? Bom, então hoje eu resolvi contar aí umas curiosidades para vocês, etc. Deixa eu só fazer a chamada antes da gente terminar. Só um segundinho, por favor. Só pegar aqui. Eu vou pedir, por gentileza, que na hora que eu fizer a chamada, que vocês respondam ou oralmente ou levanta a mãozinha aí e faz qualquer manifestação, tá bom? Pedro Amorim. Ó, o Caio Nunes já levantou a mão. Deixa eu marcar ele aqui. Caio Nunes. Presente. O Pedro presente também. Luiz Azevedo. Presente. Ana Júlia Salatiel também já levantou a mãozinha. Pessoal, ó, ótima prova para vocês, tá? Ana Júlia Duarte também já levantou a mão. Ótima prova para vocês hoje. Um excelente final de semana. O Arthur Amorim também. O Arthur Neves. Espera aí, gente. Deixa eu pôr o nome de vocês aqui antes de vocês saírem, hein? Caio Sattler. Thaís Teixeira. Ô, Thaís, tá com saudade, Thaís. Não some, não. Viu? Thaísa também. Thaísa, de vez em quando ela some, depois ela volta, né? Some não, sou. Não, Thaísa não, desculpa. Thaísa tá falando bobagem, tá aqui toda a aula, né? Caio Nunes, Rebeca. Excelente final de semana para todo mundo, tá? Deixa eu ver quem eu ainda não pus o nome aqui. Gabriel Nunes. E a Lara. Não pus o nome da Lara. Agora eu tô pondo, né? Tem que você não colocou meu nome também, não. A Ilana, Maria Eduarda, Ferreira Zadra. Tá aqui, Maria. Agora sim, agora eu pus o nome de todo mundo. Ó, pessoal, excelente final de semana para todos vocês. Ótima prova, tá bom? Até segunda. Tchau, professor. Alô, Maria. Até mais. Tchau, professor. Tchau. Até mais. Tchau, professor.
Tchau, Thaís. Até segunda. Tchau, Ilana.